Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaros, professor de Física, e eu estou gravando videoaula de um monte de coisa. Nesse momento estou gravando Eletrodinâmica. E aí galera, é o seguinte, eu precisei trocar a bateria do meu Celtinha, e aí eu aproveitei e fui lá, o mecânico foi trocar a bateria dele, e aí eu pedi para filmar para mostrar para vocês o teste de carga que eles fazem da bateria antes de trocá-la e depois que eles trocam. E também o funcionamento do alternador, e usei um multímetro e usei um voltímetro, tá? Para mostrar para vocês. Então eu vou mostrar para vocês a sequência de testes, sequência de videozinhos que eu fiz no teste, e depois eu explico lá na mesa, no papel, eu explico direitinho para você como é que é o funcionamento do conjunto lá, tá bom? Então ó, dá uma olhada, ó, bacana. Aí galera, ó, esse aqui, essa marcação aqui é a marcação antes da partida. Olha lá, 12,68 volts a bateria tá marcando. O rapaz vai dar partida lá dentro agora, ó. Ela caiu, ó. Agora ela sobe a voltagem, olha lá, até próximo de 14. Porque o alternador tá girando a DDP, né? Então a bateria nesse momento tá funcionando como um receptor, entendeu? Ela tá sendo carregada. Legal? Então, vamos continuar o teste. Ó, esse aqui é para conferir a carga, ó, tá marcando 12 volts. Ele aperta, aciona o botão ali, ó, caiu para 6, né? Isso é um indicativo de que ela não tá mantendo a carga não. Então galera, ó, esse aqui é o multímetro que está na função de voltímetro aqui, né? A bateria trocada, a bateria... Aí ele ligou o carro, ó, novamente. Aumenta a voltagem porque o alternador está carregando. A bateria nesse momento está funcionando de novo como um receptor, tá legal? Então agora já vamos desligar e fazer o teste agora com ela, o motor desligado. Galera, esse aqui é aquele voltímetro com a resistência interna, só para dar um curto na bateria para ver se cai muita tensão de saída. Olha lá, ó a diferença, tá vendo? Foi até uns 9 volts, ou seja, ela está segurando bem a carga. Ah galera, esse aí é o alternador, tá vendo? Bom galera, então ó, voltando aqui, explicar para você então rapidamente aqui o funcionamento da bateria, o sistema com o alternador, a bateria de automóvel. Imaginemos inicialmente a bateria, galera, alimentando tudo que precisa do circuito elétrico de um carro, quando o carro está, por exemplo, desligado. Então ó, a carga que sai da bateria vai para alimentar o rádio, tá? As lâmpadas, o farol, tudo. E aí a pessoa, quando vai dar uma partida, a bateria também alimenta, né, fornece corrente elétrica para o motor de partida, também chamado motor de arranque. Gera corrente elétrica aqui, produz um campo magnético lá, produz o giro aqui do eixo, o motor começa a funcionar. Bom, o que acontece? Depois que o motor começa a funcionar, aí entra em ação esse cara aqui, ó, que é o alternador. Bom, o que o alternador faz, galera? O alternador é o seguinte, ele tem o papel, ele tem a função de que quando o motor está funcionando, ele carrega a bateria e alimenta todo o circuito elétrico, do carro, quando o carro está em funcionamento. O carro desligado, a bateria tem o papel de alimentar tudo. O carro em funcionamento, o alternador faz isso, tá legal? Então dentro do alternador você tem algumas coisas importantes, como os diodos retificadores, o rotor, que é o eixo que vai girar ali dentro, tá? Então, ó, bom, deixa eu te explicar então o alternador, pra você entender um pouco melhor como é que funciona. Por que eu tenho que explicar um pouco o alternador, galera? Porque quando você tem o motor girando, ele vai produzir esse eixo aqui, que está ligado ao rotor, vai produzir esse eixo aqui, que vai produzir diferente potencial, a corrente elétrica que vai alimentar o circuito. Só que essa corrente elétrica ela é alternada. Como assim? Os elétrons ficam oscilando no fio, não é uma corrente contínua como da bateria, é uma corrente alternada. E aí, essa corrente alternada ela tem que ser transformada em corrente contínua para carregar a bateria e alimentar o circuito de corrente contínua, tá bom? Então como é que ele faz isso? Ó, de maneira simplificada é o seguinte, o rotor, né, o rotor é um sistema que vai produzir um campo magnético como um ímã na forma de barra que eu fiz aqui só para simplificar. Esse cara vai ficar girando, galera, ele vai ficar girando aqui, tá, ó, ele vai ficar girando, ele está conectado ao eixo aqui, ó, então ele vai ficar girando. Ao girar, essas aqui representam bobinas que estão próximas a esse sistema que produz campo magnético. Essas bobinas terão um fluxo magnético variável dentro delas,
vai ter um fluxo magnético variável graças ao giro do rotor. E aí o que vai acontecer? Esse fluxo variável vai gerar uma corrente elétrica graças à diferença de potencial variável. Então você tem aqui, eu fiz para você entender, o grafo de U em função do tempo, U por T, né, a DDP, a voltagem, em linguagem popular, em função do tempo, gerada aqui, ó, isso aqui é uma senoidal, é uma corrente alternada. Bom, então isso aqui não serve para alimentar aquela nossa bateria, não serve para alimentar todo elemento do circuito que necessita dessa corrente elétrica para funcionar. Então eles colocam, galera, uma coisa chamada ponte retificadora. É uma coisa bastante simples, viu? Mesmo que você nunca tenha visto, a ideia é bastante simples. Você tem esses caras aqui, ó, são 4 símbolos aqui, chama diodo retificador. Como é que funciona esse diodo retificador? Galera, é o seguinte, como a corrente elétrica é alternada, para quem não se lembra, é aquela que o elétron fica oscilando aqui no fio, ó. Os elétrons, eles não saem, dão uma volta, não, eles ficam oscilando assim no fio, ó. Oscilando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, tá? Então o que acontece? Quando a corrente elétrica vai num sentido, esse diodo permite a passagem da corrente sempre nesse sentido aqui, ó, nesse sentido aqui. Essa barrinha contrária aqui quer dizer o seguinte, se a corrente elétrica for vir no sentido oposto, ele impede, tá? Então não tem corrente nesse sentido, ele impede. A corrente é apenas nesse sentido aqui. Então quando a corrente elétrica for daqui para lá, ó, ele vem, ele faz esse caminho aqui, ele passa por esse diodo aqui e vai embora. Quando ele inverte a corrente, porque é um sistema de corrente alternada, né, de tensão alternada, logo corrente alternada, ele vai fazer o quê? Ao invés a corrente elétrica, ela não vai vir para cá, nesse diodo, porque ele impede. Aí a corrente elétrica vem e usa esse outro caminho aqui, ó. Aí ela vem por esse diodo aqui, ó, e vai embora. Então, quando a corrente vem de lá para cá, ela faz esse caminho. Quando a corrente vai daqui para lá, ela faz esse caminho. Pronto. Então, ela faz esse caminho para vir, esse caminho para ir. Isso faz com que a corrente elétrica, né, a tensão elétrica que seria alternada assim, passa a ser uma coisa alternada assim, galera. Olha só que interessante. Então, a parte que teria aqui embaixo, ela é lançada para cima, graças a essa ponte retificadora, entendeu? Então, ela fica assim, ó, fica uma corrente assim. Porque fica uma tensão assim, então fica uma corrente assim. Bom, mas o que você faz? Essa corrente aqui é um pouco esquisita, né? Um pouco quebrada, ela vai gerar essa tensão, vai gerar uma corrente um pouco esquisita. Então o que você faz? Você coloca várias bobinas aqui. Ao invés de colocar uma só, como foi a minha representação, você coloca várias aqui em volta, e aí você tem o seguinte, ó, então eu tinha aqui a tensão gerada por uma dessas bobinas, e aí aqui eu tenho, ó, entrelaçadinho, a tensão gerada por uma outra bobina que está próxima. E aí eu pego a tensão de uma outra bobina que está próxima ali também, e ela vai estar aqui assim, ó, entende? Ó, tô fazendo tracejado aqui de novo, ó. Então ela vai estar aqui assim. E assim por diante, você põe várias bobinas, você vai ter uma corrente contínua, um certo valor médio, tensão contínua, corrente contínua gerada aqui. Entendeu? Então isso é o alternador. Tá, galera? Aquele videozinho que eu mostrei para você agora há pouco do alternador é para isso. Então é assim que funciona a bateria, tá? O teste da bateria, substituição da bateria, sisteminha do circuito elétrico de um carro com o alternador. Espero que você tenha gostado, tá? Eu vou deixar no link desse vídeo uma aula que eu já gravei sobre lei de Lenz, lei de Faraday, para você poder entender bem esse processo de produção de tensão e corrente elétrica, tá bom? Galera, então é isso. Tudo de bom? Deixa eu dar meu site como referência, www.fisicaparavestibulares, tudo junto, né, gente? Tudo junto. .com.br fisicaparavestibulares.com.br, não tem acento, tá? Tudo junto, sem acento. Lá você pega a lista de exercícios de vários conteúdos, tá? Para quem está precisando estudar, aprender uma série de coisas, tem lá para você. Galera, muito obrigado, bom você. Fica com Deus e até mais. Valeu!